Sim, sim. Foi muito chato. Eu só gostei de uma coisa. Eu gostava muito do meu professor de Direito Civil, que foi o Paulo de Tarso. Ele era promotor até. Sei. Eu até hoje lembro muito dele. Eu gostei muito dele. Ele era um bom professor. Sim. E eu gostei muito, não exatamente do professor, mas da matéria de Filosofia do Direito. Ah, entendi. Que eu tive no último ano de faculdade. Uhum. E naquela época, como as coisas eram diferentes, eu tinha a prova semestral. Eram só 2 provas por ano. Caramba! Uma prova no primeiro semestre, uma prova no segundo. Caramba! E esse professor, ele dava aula no último ano e ele era terrível. Ele gostava de apertar, de ser o terror do 5º ano da faculdade, sabe? E eu tirei 10 e 10 com ele. Uhum. Por ter tirado 10 e 10 com ele, as pessoas começaram a pedir para eu dar aula particular. Sim. E eu comecei a dar aula já no 2º semestre. Eu não tinha nem estudado a matéria do 2º semestre. Caramba! Uma moça da Nicarágua disse: eu pago para você estudar comigo toda semana. Gente. Eu preciso passar, eu preciso me formar, eu preciso voltar para a Nicarágua. Ela chamava Luz Marina Hernandes. Eu falei, tá bom. Uhum. E depois, quando chegou para a última prova, meus amigos me chamavam para estudar. Ah, nós vamos fazer um grupo na minha casa, vamos estudar com a gente? Eu fui. Sim. E outro grupo, eu decorei a matéria. Claro. Eu tirei 10 de novo, e algumas pessoas ficaram, aliás, muitas pessoas ficaram de exame. Sim, eu imagino. E daí elas pediram para eu dar aula particular, e daí eu comecei a cobrar. Uhum. Bom, resumindo, eu dei 22 anos aula particular de filosofia do direito desse professor. Caramba! Da PUC de Campinas. Por quê? Porque quem entrava no 5º ano, com medo de não repetir, já no início do ano eu fui ficando famosa, assim, as pessoas sabiam que a Cecília dava aula particular de filosofia do direito. Então, no início do ano, eles já me procuravam para se prevenir. Então, eu formava normalmente uns 10 grupos de 5 pessoas cada um e dava aula o ano todo para eles. Já no início do ano lotava a agenda. Já lotava. Eu e eu fiz isso muito tempo, 22 anos. Eu me casei, tive filhos, cuidei dos meus filhos, deu tudo certo, sabe? Sim. E nesse período eu não advoguei. Caramba. Eu cheguei, inclusive, a suspender a minha OAB. Uhum. E só depois, mais tarde, é que eu realmente comecei a advogar. E foi com meu pai, quando eu mudei para Serra Negra. Ah, entendi. Eu fui trabalhar com ele no escritório. Entendi. E foi com ele que eu comecei a advogar. Você poderia me perguntar, bom, mas se você não gostou de direito, se você não é formal, né? Por que você começou a advogar? E porque você advoga até hoje. Sim. Na verdade, eu gosto muito de uma coisa, de algo que acontece ao advogar. Você consegue ajudar as pessoas de uma maneira muito concreta. Uhum. Muitas vezes o cliente chega no meu escritório assim, se arrastando, desesperado ou desanimado. E quando eu explico para ele qual é a situação dele, o que é que pode ser feito, que ele não precisa ter medo daquilo que ele tem medo, que não existe risco nenhum, que ele pode ir embora tranquilo, que ele não precisa fazer nada. Ou que, não, existe algo que a gente pode fazer para livrá-lo daquela situação ruim, e ele vai embora leve. Eu fico aqui também bem, sabe? Isso me faz bem. Fica leve, né?